Irmãos, nós vamos ler um pouco da palavra do Senhor, sobre alguns feitos do nosso Senhor Jesus, algumas das suas marcas que Ele deixou entre nós. E o texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do 1 ao 6. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das suas mãos aleijadas. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. E ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu as mãos e ele sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir nessa noite. Eu quero convidar você a orar para que Deus possa estar nos guardando nesse tempo e dando graça na compreensão da palavra. Vamos orar? Pai, lemos a Tua palavra, é através dela que o Senhor se revela ao homem de forma específica. Então que nessa noite o Senhor possa, de acordo com a Tua vontade, se revelar a nós aonde nós necessitamos de correção, de edificação e de sermos abençoados. Então derrame paz sobre a Tua palavra, lida e explicada nessa noite. Derrame a Tua graça e a Tua salvação, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como nós podemos perceber durante o início do Evangelho de Marcos, ele vai relatar para nós o fato de que Jesus estava com a relação abalada com os membros do Sinédrio. O Sinédrio era a corte da sinagoga que fiscalizava o culto judaico do povo. E Jesus estava com a relação com esses homens um pouco desgastada por conta da interpretação que Jesus tinha sobre a lei. E em especial por conta da interpretação de Jesus sobre o sábado. O sábado, que como nós bem sabemos, é um dia no qual eles se guardam de qualquer atividade, que é chamado Shabat, judaico. E nesse texto, Marcos vai relatar para nós o retorno de Jesus à sinagoga. Por que ele relata no início dizendo que Jesus retornou à sinagoga? Porque Jesus, como sabemos, ele começa o seu ministério na sinagoga ensinando. Ele começa o ministério dele ensinando numa sinagoga. Marcos traz esse fato, aos romanos, no qual Marcos está escrevendo. E Jesus, por conta de várias questões, ele deixa a sinagoga, tanto pela questão dos olhares, dos maus olhares dos líderes da sinagoga, como que o ministério de Jesus não pode se restringir a uma sinagoga. O ministério de Jesus não poderia ficar restrito a quatro paredes. Então Jesus sai. E agora Marcos relata que ele retorna à sinagoga. E o interessante é que Jesus, sendo Deus, ele sabia do que estava acontecendo no seio dos líderes da sinagoga. E ele retorna, mesmo sabendo que aos poucos ele estava sendo expulso daquele lugar. A sinagoga naquele tempo, os irmãos, era um lugar bem democrático. Dentro da sinagoga cabiam várias interpretações sobre a lei. Existiam, como nós bem sabemos, os fariseus, os essênios, os saduceus, os zelotes. Todos eles se reuniam dentro da sinagoga para exposição da lei, como nós temos hoje, dentro das nossas igrejas,
Nós somos batistas, mas a minha interpretação sobre a salvação pode ser diferente do pastor Paulo Vitor, pode ser diferente do pastor Dauri, do irmão David, e todos nós temos uma concepção sobre Deus, sobre a salvação, mas juntos, né, estamos reunidos num só objetivo. Nós podemos divergir, né? Nós divergimos em questões superficiais, mas não naquilo que é central. Então isso era muito comum naquele tempo. Eles divergiam em questões superficiais, mas não divergia na questão central, no fato de que Deus, de que Yahvé é o Senhor, né? Nós não divergimos no fato de que Jesus é aquele que nos salvou dos nossos pecados, mas às vezes divergimos no fato, Deus deu livre-arbítrio, Deus elegeu, e cada um vai acreditar naquilo que interpreta, naquilo que acha verdade. E a sinagoga era um espaço democrático para isso, por isso que Jesus ia lá, abria a lei, né? E interpretava a lei de acordo com o que ele entendia como verdade, até porque a lei dizia sobre ele. Só que Jesus estava sendo expulso desse lugar democrático, né? Mas Marcos relata que ele volta para esse lugar. Então o que nós podemos perceber nessa introdução é que Jesus, ele toma uma atitude de muita coragem. Uma atitude corajosa de voltar a um lugar no qual ele estava sendo expulso aos poucos, no qual ele estava sendo perseguido. E esse lugar, irmãos, como eu disse, era dominado por homens que estavam à beira de encomendar a morte de Jesus. Como nós sabemos, Jesus lá na frente, né? Ele é morto por conta de influências de líderes religiosos. E Jesus retorna para esse lugar mostrando o seu lado humano forte. Jesus demonstra ser um homem forte ao não fugir daqueles religiosos, daqueles líderes que detinham poder sobre o povo e influência no império, e Jesus retorna àquele lugar para olhar dentro dos olhos daqueles líderes. Se nós formos observar como se comportava a sinagoga nesse tempo, os primeiros lugares da sinagoga eram destinados aos líderes, aos membros do sinédrio. E aqueles membros do sinédrio, eles sentavam na frente do lugar para quê? Para avaliar e criticar, né, no sentido bom da palavra, criticar no sentido de examinar, né, aquele que estava discursando. E Jesus, ele toma aquela decisão de ir à frente, mesmo diante dos olhares daqueles que queriam criticá-lo, não por examiná-lo, mas de criticar no sentido de destruí-lo. Então Jesus, ele vai até esse lugar, ele encara esses olhares. Mas o que nos interessa, irmãos, nesse texto, é que naquele lugar e diante daquelas pessoas, estava esse homem, um homem que tinha uma mão doente. E provavelmente, estudando o texto, nós temos estudiosos que vai dizer que esse homem provavelmente adquiriu essa doença na mão. Adquiriu essa doença na mão ao longo de sua vida. E que as suas mãos eram muito necessárias para o seu trabalho. Alguns estudiosos, essas motos é uma bênção, né, irmãos? Né? Que Deus possa guardar essas vidas e também salvá-las. Irmãos, alguns estudiosos afirmam que esse homem da mão doente, aleijada, ele tirava o provento do seu lar através das atividades que eram necessárias utilizar a mão. Alguns dizem que ele era como um pedreiro do seu tempo. Um pedreiro
sem as mãos, o seu trabalho fica muito difícil. E esse homem estava vivendo esse quadro. Aquilo que ele sabia fazer, provavelmente, né, estava um pouco deteriorado por causa da sua mão que estava aleijada. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui, irmãos, é que se Jesus quisesse se esconder daqueles líderes do Sinédrio, se Jesus tivesse medo daqueles líderes da sinagoga, Jesus poderia muito bem ter ignorado aquele homem, aquele necessitado no meio daquelas pessoas que estavam na sinagoga, ou então Jesus poderia adiar a cura daquele homem necessitado. Se Jesus tivesse medo, se ele não quisesse ser perseguido, se ele tivesse medo, na verdade, de perseguição, ele poderia ignorar aquele homem, né, iniciar a sua exposição da lei e adiar a cura daquele homem necessitado, mas não é isso que Jesus faz. E o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês, em cima desse fato, é que não há adversários que possam impedir Jesus de suprir um necessitado. Não há adversários que possam impedir Jesus de suprir um necessitado. Brevemente, irmãos, é importante salientar o fato de que Jesus, ele não tem adversários. Jesus não tinha adversários, mas a verdade é que aqueles religiosos tinham Jesus como um adversário. E diante dos olhos atentos, daqueles olhos famintos em destruir Jesus, aqueles olhos cheios, loucos de vontade de encontrar uma falha em Jesus para condená-lo, Jesus, sabendo disso e sabendo de todo o contexto que envolvia realizar uma cura naquele momento, Jesus entende que aquele caso era um caso desafiador. Ele desafia aqueles líderes religiosos. Jesus faz com que aquele homem da mão aleijada chegasse até a frente daqueles que estavam presentes, e Jesus questiona o seguinte, observa na sua Bíblia, Jesus questiona: é lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou matá-las? É interessante, irmãos, nós refletirmos nessa pergunta que Jesus faz, porque Jesus, através desse argumento, ele põe aqueles religiosos num dilema. Qual é o dilema? Se o homem no período do sábado, do Shabat, ele não pode realizar nenhum bem ao outro, ou nem a si mesmo, deixar de fazer o bem não seria, irmãos, fazer o mal? Se você deixa de fazer o bem por causa da sua religião ou da interpretação que você tem sobre a Bíblia ou a religião, deixar de fazer o bem não é fazer o mal? É esse dilema que Jesus questiona aqueles homens. Porque de qualquer forma, irmãos, aqueles que não fazem o bem por causa da religião, por causa da lei, por causa da cerimônia, esses estão fazendo o mal de alguma forma. E Jesus, dessa forma, dessa maneira, Jesus, ele chega no centro da questão. Por meio desse argumento, Jesus contrapõe aqueles líderes. Por quê? Porque enquanto Jesus estava cooperando para um bem de um necessitado, aqueles religiosos, por causa da lei e leis criadas pelos homens, eles queriam que o bem não acontecesse.
Aqueles homens não queriam que o bem que Jesus estava pronto a disponibilizar acontecesse por causa da interpretação que eles tinham acerca da lei. E além do mais, irmãos, se observarmos o texto, eles estavam a ponto de planejar fazer mal contra o próprio Jesus, aquele que só tinha o bem a oferecer. E o texto vai mencionar que aqueles líderes judaicos, religiosos, se uniram aos membros de Herodes, àqueles que fazem parte do grupo de Herodes, do imperador, aqueles que eram conhecidos como herodianos. E eles se uniram aos herodianos para quê? Para matar, para tentar algo contra o próprio Jesus, versículo 6. E sob qualquer aspecto, irmãos, pensar e fazer o bem a um necessitado é sem dúvida melhor do que fazer o mal a qualquer pessoa. E nós vamos entender um pouco, rapidamente, o porquê que Marcos, ele relata o fato de que aqueles líderes do Sinédrio se unem aos herodianos. Mas a primeira questão que eu quero falar para você, em cima desse ponto, de que não há adversários que possam impedir Jesus de suprir o necessitado, é para que sejamos nós como Jesus, como Cristo. Eu quero refletir com você em cima dessa frase para que possamos ser como Cristo, porque muitos de nós estão sempre na verdade, muitos lá fora, ou até mesmo aqui dentro, estão sempre nos olhando, estão sempre nos analisando. As pessoas lá fora estão sempre examinando cada um de nós e as nossas atitudes, aquilo que falamos e aquilo que fazemos. E muitos delas querem até o nosso mal, assim como esses queriam de Jesus. Contudo, irmãos, seja como Jesus, façamos o bem àqueles que precisam, independentemente dos adversários que temos, ou daqueles que nos têm como adversários, independente da adversidade. E por mais, irmãos, que os resultados eles possam ser contrários àquilo que nós queremos, por mais que as pessoas possam planejar o nosso mal pelo bem que nós fazemos, que possamos ser como Jesus. Jesus, ele é o motivo e ele é o motivador que nos leva a agir com graça. Porque Jesus, mesmo diante daqueles olhares, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do quadro religioso, do contexto religioso, nada pôde impedir que o necessitado fosse suprido por ele. Você poderia perguntar, ou alguém poderia te perguntar, por que você tem que fazer algo de bom a alguém? Por que a sua religião te impulsiona a fazer algo de bom? Alguém poderia te perguntar, por que você tem que se doar para alguém? Irmãos, a resposta é simples. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. E agora, irmãos, olhe para você mesmo. Nós vamos encontrar o motivo e o motivador no qual nós agimos como cristãos. O motivo está em Cristo e está em nós mesmos. Por quê, irmãos? Porque nós somos esse homem da mão aleijada. Nós somos aquele necessitado que um dia foi suprido, foi curado, foi transformado por Jesus. E com Jesus, irmãos, nós aprendemos que nós não devemos temer
aos olhares daqueles que estão na posição de líderes do Sinédrio. Nós não devemos temer a esses olhares, daqueles que julgam a ponto de acharem que estão em outro patamar. Nós não devemos temer a esses olhares. Quando Cristo, Ele nos chama para o serviço, nós devemos ir sabendo que Ele está conosco. Por isso, irmãos, os olhares e os julgamentos das pessoas não podem impedir com que o serviço do reino seja feito por nós. Esse é o primeiro ponto. Seja como Cristo. Não se atente aos olhares das pessoas, mas ao serviço no qual Ele te chamou para fazer. Outra questão, dentro desse primeiro ponto, é que você não seja como esses religiosos. Não seja como esses religiosos. Não sejamos como aqueles que queriam a todo custo achar erros naqueles que servem como canal de Deus para a redenção de necessitados. Não sejamos esses, irmãos, que querem achar erros, que só buscam erros naqueles que servem como canal de Deus para a redenção de necessitados. Às vezes, irmãos, nós estamos achando que estamos assumindo essa posição diante de Deus e dos homens. Mas Jesus deixa claro para nós, no seu evangelho, o valor que o homem tem em relação à cultura e em relação às leis criadas. O homem, como a Bíblia vai dizer, é a coroa da criação. O homem é a criação que Deus zela de forma especial em relação a tudo aquilo que é criado. Então, irmãos, não sejamos como esses religiosos. Não sejamos obstáculos no serviço do reino de Deus. Outra questão, sejamos como Cristo, não sejamos como esses religiosos e sejamos como esse homem necessitado. Como cristãos que já conhecem, né, a palavra de Deus, não sejamos como aqueles religiosos. E aqueles que ainda não reconheceram Cristo, seja como esse homem necessitado. Reconheça a sua necessidade e vá até aquele que possui o que lhe é necessário. Se há alguém entre nós que ainda não reconheceu Cristo de forma verdadeira, seja aqui no salão, seja no YouTube, aprenda com esse homem da mão aleijada. Reconheça a sua necessidade e vá até aquele que possui o que lhe é necessário. Um filósofo chamado Dostoiévski, ele disse o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. A grande questão, irmãos, dos problemas que os homens vivem é que eles estão sempre tentando preencher as suas vidas com algo que não é Deus. O homem está sempre buscando em algo preencher o seu vazio. Realmente, tanto biblicamente como cientificamente, existe no homem um vazio existencial. Existe em cada um de nós um vazio existencial. E alguns buscam preencher esse vazio com dinheiro, alguns buscam preencher esse vazio com sexo, alguns buscam preencher esse vazio com bens materiais. Contudo, o que aprendemos na palavra de Deus e com o grande sábio Salomão em Eclesiastes 1:1, que vaidade por vaidades, tudo é vaidade.
Aquele homem, irmãos, ele tinha um problema em suas mãos, literalmente em suas mãos. E esse problema foi resolvido por Jesus, porque ele soube a quem recorrer. Ele sabia que Jesus era capaz de curá-lo. Mas eu garanto aos irmãos que o que foi mais maravilhoso na vida daquele homem foi ter os olhares de Cristo sobre ele. Eu garanto para vocês que ter Cristo para si foi o de mais incrível que aconteceu na vida daquele homem. Saber que o Filho de Deus, o Messias, tinha se atentado a ele. Eu imagino que o sentimento daquele homem que teve a sua mão curada, o sentimento de alegria, em primeiro lugar, foi porque o Filho de Deus se atentou a ele, e então a sua mão foi curada. Da mesma forma, nós não temos que procurar Cristo só para resolver algum problema. Nós devemos procurá-lo porque Ele é o Filho de Deus. E então, quando formos achados por Ele, como esse homem foi, as soluções dos nossos problemas são consequências naturais. Amém ou não amém, irmãos? Então seja como esse homem necessitado. Nosso segundo ponto. Jesus, ele não ignora um necessitado, independente do local, independente do tempo, independente das pessoas. Jesus não ignora um necessitado. Se nós observarmos o texto, era um sábado, período que era proibido qualquer atividade, inclusive curar alguém. A lei judaica, irmãos, somente permitia que alguns serviços essenciais fossem feitos, como quando uma mulher estava para dar à luz a um filho. Quando uma mulher estava para dar à luz a um filho num sábado, eles permitiam que o parto acontecesse. Quando tinha algum doente correndo risco de vida, ou quando existia algo que a vida estava em perigo, isso poderia ser realizado. E, historicamente, se a gente for se aprofundar nesse tema, se acontecesse um acidente naquele tempo, num sábado, era possível socorrer a vítima caso ela estivesse viva. Se acontecesse um acidente e a vítima estivesse viva num sábado, eles socorriam. Mas se estivesse morta, eles deixariam aquela vítima no local até passar o sábado, até passar, às 6 da manhã do outro dia. Contudo, irmãos, se nós formos olhar para esse fato histórico dos judeus, nós vamos ter essa noção da rigidez que eles tinham quanto ao sábado. E uma das principais questões que levou Jesus à cruz foi ele agir no sábado. E se nós formos olhar a revolta dos Macabeus, o livro dos Macabeus se encontra na Bíblia Católica, não na nossa. Se nós formos olhar a história dos Macabeus, que foi chamado período interbíblico, nós vamos perceber que muitos judeus nesse período foram mortos, queimados, irmãos, dentro de uma caverna num dia de sábado. Por que eles foram mortos queimados dentro de uma caverna num dia de sábado? Porque eles não podiam lutar. Eles não podiam nem mesmo tampar as entradas das cavernas para eles se refugiarem. E nesse período dos Macabeus, muitos judeus foram mortos por causa daquilo que eles entendiam acerca do sábado. Contudo, seguindo aquilo que Jesus tinha dito há momentos antes, eu até preguei sobre isso aqui em algum domingo desses.
A religião, irmãos, ela só serve quando ela serve para servir as pessoas. Deu para entender? A religião, ela só serve quando ela serve para servir as pessoas. Não era o local que Jesus estava, não era o dia, nem a presença daqueles líderes do Sinédrio que poderiam impedir com que Jesus se atentasse a um necessitado como aquele homem. Nada poderia impedir com que Jesus se atentasse a a necessidade daquele homem. Jesus, como eu disse, ele poderia deixar para outro dia. Ele poderia adiar a cura. Mas ele entende, irmãos, e nós precisamos nos atentar a isso, de que as necessidades humanas são prioridades, independente de qualquer circunstância e momento. As necessidades do outro, do meu irmão, é mais importante, independente da circunstância e do momento. Na agenda de Jesus estava cuidar dos necessitados. Isso era prioridade para ele. Nós podemos aprender com esse texto que as necessidades do meu irmão, do outro que está ao meu lado, ela é mais urgente do que os nossos ritos e do que as nossas leis religiosas. Ao longo do ministério de Jesus, nós vamos ver isso. Ele estava sempre deixando isso claro aos seus discípulos. Ele estava sempre deixando isso claro à sociedade em si, de que as necessidades do outro, do meu próximo, são mais urgentes do que as leis e as cerimônias. Ou melhor, as leis e as cerimônias servem para que possamos servir ao nosso outro. O que era sagrado para Jesus não era o Shabat, mas era o homem necessitado de uma cura. Se o sábado era sagrado, curar, satisfazer a necessidade daquele homem era mais sagrado ainda. Entende, irmãos? O quão Jesus está sendo aqui diferente de todos, né? Diferente de tudo. Por isso que Jesus, tanto na religião como na história, ele é um marco. Por isso que o tempo se divide em Jesus no antes de Cristo e depois de Cristo. Porque ele é realmente um homem, para nós ele é Deus, mas para a história, ele é um homem diferente de tudo. Nós, irmãos, por tão pouco, nós nos encontramos indisponíveis para servir. Por tão pouco, nós arrumamos um monte de desculpa, um monte de problema que nos impedem de servir, nos impedem de trabalhar no reino de Deus. É verdade ou não? Ou só eu que sou o pecador aqui dentro, né? Por tão pouco nós nos cansamos, por tão pouco nós estamos atarefados, por tão pouco nós nos auto-impedimos de servir a Deus. Mas Jesus, irmãos, sendo Deus e sabendo que a religião era realmente sobre ele coloca os ritos, ele coloca as cerimônias em segundo plano e prioriza o serviço do outro em sua agenda. Eu não quero afirmar aqui que as práticas religiosas não sejam importantes, que as leis, que as cerimônias não sejam importantes. Pelo contrário, são elas que regem as nossas ações e as nossas atitudes. São elas que nos direcionam ao nosso serviço. Mas do que adianta nós adorarmos a Deus se o nosso próximo está machucado? Do que adianta adorarmos a Deus se o nosso próximo está doente, se o nosso próximo está com frio, se o nosso próximo está com fome? Quero ler com você
Na verdade, gostaria que projetasse ali para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 35 ao 40. Evangelho de Mateus 25, do 35 ao 40. Jesus dizendo: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Por isso, irmãos, que Jesus, ele prioriza em sua agenda as necessidades do outro. E o nosso terceiro ponto é que enquanto Jesus fazia o bem ao outro, os inimigos tramavam contra ele. E qual era a atitude dele? Ele continua servindo as pessoas. Enquanto os inimigos tramam contra Jesus, Jesus continua servindo, continua ajudando o outro. Se fosse nós, a gente partiria para a briga, não sei. Mas Jesus continua servindo, irmãos. Jesus, ele não se manifesta publicamente contra aqueles seus adversários, ele não compra uma briga contra aqueles homens. Pelo contrário, Jesus deixa com que os seus ensinos e com que as suas atitudes contraponham aqueles homens de forma natural. Jesus não compra uma briga, ele continua ensinando. E à medida com que ele ensina, aqueles homens são contrariados. Jesus, ele não tornou as cerimônias e as leis criadas pelos homens como prioridade. Da mesma forma, irmãos, ele não tornou os discursos e os achismos dos homens como prioridade em seu ministério. Ele sabia aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que foi designado por Deus para ele realizar. E ele não se deixava ser moldado ou influenciado por aquilo que A ou B achava. Ele não estava mais preocupado com o que poderiam achar sobre ele. Ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas poderiam interpretar sobre ele, mas ele se preocupava com glorificar a Deus através de satisfazer a necessidade daquele homem que tinha mão aleijada. E por ser Deus, ele sabia que a sua relação estava desgastada, mas ele não queria fazer média. E isso poderia compreender em mais perseguição a ele. Isso poderia custar o seu bem-estar. Isso poderia custar até mesmo a sua vida. Mas ele continua servindo as pessoas, realizando aquilo que o Pai lhe deu para realizar. Essa não era a preocupação de Jesus. E à medida com que Jesus curava e ensinava, aqueles religiosos se tornavam cada vez mais controversos. À medida com que aqueles religiosos tentavam intimidar Jesus, perseguir Jesus, eles que se tornavam mais controversos. E com isso, irmãos, diante da maldade do coração daqueles homens,
E Jesus, sendo Deus, conhecendo o coração daqueles homens, ele continua com o seu ministério de serviço aos necessitados. E é sempre bom nós lembrarmos que Jesus, ele não buscava ser um revolucionário. Jesus não queria ser um revolucionário. Jesus, ele não queria ser uma resistência. Ele apenas deixava com que o seu amor e com que o seu serviço às pessoas fossem manifestados contra qualquer violência e ódio daquele tempo. Jesus, ele apenas aponta para a real interpretação da lei e da religião. Pois, como eu disse, irmãos, e Jesus que nos revela isso, que a religião, ela só serve quando esta está a serviço dos homens. Tiago 1:27. Tiago vai dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Seguindo no texto, nós vamos perceber que os fariseus, eles começam a tramar contra Jesus com os herodianos. E quem eram os herodianos? Aqueles que faziam parte do gabinete do ódio, né? Como muitos dizem, aqueles que faziam parte do partido de Herodes, aqueles que estavam na sociedade espalhados para defender o império, para defender um imperador. E por que Marcos traz isso para nós? Porque ele quer mostrar para nós que aqueles religiosos, membros do Sinédrio, foram tão longe para perseguir Jesus, a ponto de se alinharem aos romanos, aos gentios. E a lei condenava isso. Um judeu, de forma alguma, não poderia se alinhar a um romano. Não sei se os irmãos lembram quando eu preguei aqui sobre Mateus, que era cobrador de impostos. E por que Mateus era rejeitado pela sociedade judaica? Porque ele cobrava impostos para o Império Romano. E aquele que cobrava impostos para o Império Romano era tido como idólatra. Por quê? Porque o imperador naquele tempo não era um homem, um governante como hoje. Na verdade, eu acho que hoje está muito parecido com antigamente. Naquele tempo, o imperador era um deus, né? Assim como hoje Lula para uns é um deus e Bolsonaro para outros é um deus. Naquele tempo, o imperador é um deus, né? E aquele que se relacionava com os romanos eram tidos como idólatras. E olha o que os líderes do Sinédrio fazem. Olha o que os líderes do Sinédrio fazem. Eles se unem aos herodianos. Eles rasgam a lei para se unir com os herodianos somente por perseguir Jesus Cristo. Somente para tentar matar Jesus Cristo. E assim, irmãos, algumas questões ficam claras para nós. Porque para o fariseu daquele tempo, para alguns daqueles fariseus, a religião era apenas um ritual. Para muitos de nós, ou melhor, para muitos da igreja brasileira, a religião é apenas um ritual. Se resume aos domingos. Não que isso seja ruim, mas não pode ficar só nisso. Para aqueles fariseus, a religião era como para essas pessoas que vivem hoje, né? Em que agradecem a Deus por tudo, repreende tudo em nome de Deus, mas não servem verdadeiramente a Deus, não
não serve ao próximo, como aqueles fariseus, não querem sacrificar as suas vidas a Deus, não querem sacrificar a sua vida ao serviço do outro, do próximo. Como aqueles fariseus, muitas pessoas hoje são surdas e cegas para as suas necessidades e para a necessidade alheia. Para Jesus, irmãos, a religião é serviço. O modus operandi de Cristo está em fazer o bem a qualquer custo. Jesus, ele buscava sempre glorificar a Deus através do amor e da misericórdia dedicada aos homens. E como isso, irmãos, é profundo e difícil para nós. Com Jesus, nós podemos aprender que as reais prioridades da nossa caminhada é servir, é glorificar a Deus, servindo. Não há empecilhos quando se trata em satisfazer necessidades de alguém. Com Jesus não há empecilhos. E para concluir, eu lembro aos irmãos que o nosso problema não é o nosso ritual religioso. O nosso problema não é esse. O nosso problema não é vir à igreja todo domingo, o nosso problema não é orar 3 vezes no dia, o nosso problema não é fazer jejum. Isso tudo é bom, isso tudo é necessário. Mas o problema é quando tudo isso não está em harmonia ou alinhado com o serviço a Deus e com o serviço ao outro. O problema é quando a prática da religião, ela se ausenta do nosso cotidiano. E concluindo, irmãos, o nosso chamado para servir ao outro, essa prioridade, ela está fundamentada no fato daquilo que Jesus fez por você. O fato de você ter que servir a outro, de você ser chamado para servir a outro, está fundamentada naquilo que Jesus fez por você. Por isso que Jesus, ele é o motivo e o motivador. E se alguém te perguntar, por que você serve a Deus? Por que você precisa de Deus? Por que você precisa de outras pessoas, de servir outras pessoas? Quando alguém te perguntar isso, talvez essa pergunta para você não faça muito sentido, porque você já tem dinheiro, porque você nunca teve dificuldade na vida. Existe esse tipo de pessoa que nunca teve problema na vida, por isso não precisa de nada. Aquelas pessoas que aparentemente vivem uma vida perfeita, por que elas nunca se voltaram para Deus? Porque elas nunca tiveram uma necessidade da vida. E por nunca terem uma necessidade na vida, elas não sabem o que é precisar de algo. Então não precisa. Talvez você ache que você não precisa de Deus. Mas, no contrário desse tipo de pessoa, talvez esteja entre nós alguém que já passou por muitas necessidades nessa vida. E quando fala em precisar de algo, essa pessoa sabe muito bem, você saiba muito bem o que é isso. Porque você já passou por essas dificuldades, você já precisou de algo, e quando a gente apresenta por que você precisa de Deus, você sabe o que responder. E o que esses dois tipos de pessoas têm em comum? Aquele que nunca precisou de nada na vida porque sempre teve tudo, e aquele que já precisou de algo, que já passou por alguma necessidade. O que elas têm em comum? Aqueles que têm tudo e que não reconhecem a sua necessidade de Cristo, elas estão vivendo uma vida
fundamentadas em si próprias. Mas, irmãos, dure o tempo que for, se você acha que você não precisa de nada, um dia você vai perceber que tudo isso é passageiro. E quando tudo passar, você verá que a ausência de Deus e que o espaço que era destinado para Deus está vazio e não pode ser preenchido por nada. E você, que sabe muito bem o que é necessidade, que sabe muito bem o que é precisar de alguma coisa, que você possa reconhecer a sua real necessidade de Cristo, reconhecer que o vazio, que a sua necessidade é Cristo. Uma vez eu preguei sobre Mateus 6, e eu disse que quando o pão de cada dia faltar, o pão no qual nós oramos para que Deus não deixe faltar, mas quando ele faltar, o que não pode faltar é Cristo, o pão da vida. Então, se você sabe o que é ter uma necessidade, o que é precisar, o que é padecer, corrija nessa noite a fonte no qual você está buscando satisfazer essa necessidade. Busque na graça de Deus compreender que Jesus é o que faltava, é o que falta em sua vida. Não viva uma vida, irmãos, ou irmão ou irmã, buscando em homens, em relacionamentos, em dinheiro, em bens, aquilo que somente Jesus pode te dar. Não busque em homens, em relacionamentos, em dinheiro, em bens, aquilo que somente Jesus pode te dar. Seja como aquele homem da mão aleijada. Talvez a sua doença seja na alma, seja no coração, seja na mente. Talvez a sua doença seja um trauma causado pelo relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, de marido e mulher. Talvez o seu trauma seja um problema no seu trabalho. Talvez o seu trauma seja a perda de alguém querido. Recorra a Cristo. Recorra a Cristo porque Ele conhece as suas necessidades. E assim como foi falado, não há adversários que possam impedir que Jesus cure você. Jesus não ignora um necessitado, independentemente do local, do tempo e das pessoas. E por mais que os tempos sejam contrários, por mais que tudo seja contrário ao fato de que Deus está cuidando de você, tenha certeza e convicção no seu coração que Ele tem olhado e te visto diante da multidão, diante das pessoas. E por fim, irmãos, se você estiver buscando solução para os seus problemas, para as suas necessidades, fora de Jesus, isso é como correr atrás do vento. Somente Jesus, somente Ele poderá te dar aquilo que você realmente necessita. A sua necessidade, irmãos, não é física, mas é de Cristo. Porque quando você encontra o verdadeiro amor, Cristo Jesus, todas as outras coisas são solucionadas. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo Teu amor dedicado a nós. Somos gratos ao Senhor por Cristo Jesus, que nos revelou tão grande amor,
e que a Tua graça seja derramada em nossos corações, para que possamos aprender a encontrar em Jesus aquilo que nós realmente necessitamos. Que nessa noite possamos identificar as nossas reais necessidades. Não nos deixe viver uma vida vazia. Preencha as lacunas do nosso coração. E que o Senhor possa estar nos guiando dia após dia para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. No nome de Jesus oramos. Amém.